Olá, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Deus possa estar em nossos corações, né? No meu, no teu, e que possamos verdadeiramente estar aumentando na nossa fé, não é? Porque através da fé nós alcançamos as obras de Deus na nossa vida. Também através da fé nós guardamos em nosso baú cada maravilha, cada bênção que o Senhor preparou na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Então é muito importante, né, irmãos, nós permanecermos na fé. Mas o que me traz hoje a falar aqui, irmãos, é a respeito do conhecimento. Existe dois tipos de conhecimento. O conhecimento que vem pela água e o conhecimento que vem pelo fogo. Assim como o batismo também, tem o batismo da água, que muitos fazem questão, né? E que muitos conhecem, que qualquer um pode fazer, tanto aquele que batiza quanto aquele que é batizado. Isso serve para qualquer um, né? Então, poderia se batizar todos os habitantes da terra, sejam bons ou sejam maus, todos eles poderiam ser batizados. E qualquer um pode se colocar em condição de batizar também. Ainda mais se ele se atribuir a si mesmo um título, ancião, bispo, missionário, até apóstolo, né? Então, ele também vai se sentir em condições de batizar alguém. Mas esse é o batismo da água, né? Que é o do conhecimento horizontal. Agora, por que eu estou falando que horizontal e vertical? Porque a água, onde ela estiver, ela está horizontal. Quando a gente olha para o mar, nós vemos o horizonte, né? A água é uma régua, né? É um plano, né? Mas é um plano horizontal. Um copo de água, se você depositar ele sobre uma mesa, ele imediatamente vai ficar no sentido horizontal. Ele vai se alargar para todos os lados, né? Mas vai ficar sempre no sentido horizontal. Por mais amplo no sentido horizontal, para a direita, para a esquerda, sempre horizontal. Ao passo que o fogo, irmão, ninguém consegue colocar o fogo horizontal. Você pode ter um maçarico e apontar ele para baixo, apontar ele para o lado. E a tendência dele sempre vai ser subir para o alto, né? Para cima, né? O fogo sempre está no sentido vertical. E muitos ainda não entenderam, irmãos, essa parte. Então, todo homem que teve o batismo na água, ele obtém o conhecimento horizontal. Ele vai saber tudo a respeito da Bíblia, tudo que está fora da Bíblia, todos os livros que estão contidos na Bíblia, os apócrifos, os que não estão, né, dentro da Bíblia. Para quem não sabe, tem os livros canônicos, que são aqueles que os padres decidiram que deveriam participar da Bíblia, e tem aqueles que eles simplesmente resolveram que não ia participar, e teve até o Evangelho de Tomé, que veio aparecer bem depois, né? Mas a questão, irmãos, é que todo homem que foi batizado na água, ele vai adquirir um amplo, à medida que ele busca e se dedica, ele vai conseguir obter um amplo estudo horizontal. Vai aprender sobre datas, sobre época, sobre cultura, sobre o significado das palavras nos mais diversos idiomas que a Bíblia foi escrita. Então ele vai ter um amplo conhecimento. Quando ele falar, ele vai dissertar sobre o assunto assim com propriedade, vai falar bastante. E nós temos muitos homens aí falando da Bíblia com muita propriedade,
mas no sentido horizontal, com o conhecimento que você obtém pelo batismo da água, né? Tanto que são homens que são ferrenhos defensores do batismo de João Batista, o batismo da água. Mas aquele que é batizado no Espírito Santo, irmãos, ele já não busca mais conhecimento horizontal. Ele não quer saber se tem livros apócrifos, se tem livros canônicos, se tem livros que são considerados hereges. Não quer saber de nada disso. Aquele que foi batizado pelo fogo, o conhecimento dele está vindo pelo Espírito Santo. É um conhecimento vertical, é o conhecimento do fogo, que vai dele em sentido do reino do céu. Então, todo o conhecimento que ele busca é um conhecimento espiritual. Pode ler a Bíblia, pode ler assim, mas até lendo a Bíblia, o entendimento e o conhecimento de um homem que é batizado no Espírito, de uma mulher que é batizada no Espírito, sempre vai ser um conhecimento espiritual. Sempre vai confirmar aquilo que o Espírito Santo já está dizendo dentro do seu coração. Então, irmãos, nós somos divididos, não tem como. Nós somos divididos entre aqueles que foram batizados na água e os que foram batizados no Espírito. Aqueles que foram batizados na água, infelizmente, eles são pessoas sem luz, sem entendimento, sem brilho. Por mais que estudem, vão sempre depender de algum homem que se diz iluminado, que eles consideram iluminado, quando na verdade não é. Porque todo homem que se faz mestre e vai para cima de um púlpito dizendo que Deus está falando na boca dele, ele não é um homem que tem o Espírito Santo, ele não foi batizado pelo Espírito Santo, a menos que, quando ele suba, ele vai falar a respeito do Evangelho. Aí da boca desse homem só vai sair doutrina. Doutrina de Cristo, de salvação de alma, né? Não é doutrina de igreja não, porque essa doutrina aí, isso aí não é de procedência do Espírito Santo. Isso é coisa de homem. Então nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que são dependentes da igreja, dependentes do culto que é feito na igreja, que defendem de forma até agressiva, né, as igrejas, e eles dependem daquele homem que sobe lá e de repente faz aquele ritual e vai falar alguma coisa e vai dizer que foi Deus que falou, e essas pessoas que ainda não foram batizados pelo Espírito Santo dependem disso. Muitos podem falar, não, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Se você verdadeiramente foi batizado pelo Espírito Santo, você não depende mais de ninguém para te pregar a palavra. Você não depende de ninguém para dizer se você pode ou não pode comprar, se você pode ou não pode se casar, se você pode ou não pode viajar. Você não depende mais de homem nenhum. O teu coração já tem todas as respostas, e as que não tem, você em comunhão com Deus, você vai buscar pelo Espírito Santo que está em você, porque você tem esse batismo, você tem o selo, você já não depende de homem. Então todo o teu conhecimento é vertical, né? Você está sempre em direção ao céu, sempre voltado para o céu. Você nunca vai estar voltado horizontalmente para as coisas que estão nesse plano terreno. Porque tudo que está nesse plano terreno é horizontal, pertence ao batismo das águas. Infelizmente, irmãos, isso é uma verdade. E essa verdade não é para todos. Muitos são os assuntos no plano horizontal, né? Nesse plano do homem. Há muito se falar e tem tantos faladores por aí. Mas do plano que é vertical, irmãos, aquele que vai para o céu, a conversa é outra. E é uma conversa para poucos. Poucos estão entendendo o que eu estou falando aqui.
Aqueles que já tiveram o seu batismo pelo Espírito Santo sabem muito bem o que eu estou falando. São pessoas independentes. São pessoas que já trilham o seu caminho direto com o Espírito Santo e com Deus. São pessoas que, quando estão com os outros espirituais, podem conversar, podem compartilhar conhecimentos, né? Mas já não dependem mais um do outro. Quando uma pessoa tem um batismo espiritual, não que ela vai ser reclusa, vai se isolar, de forma nenhuma. O Senhor não faz alguém luz para ele se isolar. Mas aonde ele for, ele vai tomar posição. Ele não vai bater palma para sistema religioso, não vai bater palma para quem sobe no púlpito e diz que está falando em nome de Deus, não vai bater palma para quem se torna um prisioneiro de homens, prisioneiro de sistema. Então é isso, irmãos. Existe o batismo das águas, que vai trazer apenas o conhecimento horizontal, desse plano terrestre, que é um plano horizontal. Agora, somente o Espírito Santo, o batismo do fogo, tenta baixar um fogo para ver se dá. Tenta conter um fogo com a tua mão. E esse fogo que é do Espírito Santo, homem nenhum consegue apagar. Não. Pode até tentar matar a carne, mas esse fogo jamais vai ser apagado. E é através desse fogo que futuramente muita coisa errada vai ser queimada. Esse plano horizontal, irmãos, ele está todo reservado a um fogo consumidor. Um fogo que não deixará nada na sua condição atual, vai virar tudo cinza. Mas bem-aventurado aqueles que já aceitaram o Espírito Santo nas suas vidas, e bem-aventurado aquele que está buscando também, que já está tendo entendimento que não é na igreja que você vai encontrar a sua salvação, não é na boca do homem. Irmãos, é um absurdo que por mais que o Senhor tenha fechado todas as igrejas, o Senhor fechou. Por mais que ele fez aparecer, sabe, ele descobriu a sujeira assim que estava debaixo do tapete. Por mais que ele tenha, em cumprimento da palavra, que aquilo que foi feito em oculto, né, seria colocado publicamente, por mais que o Senhor tenha mostrado, tem cego que não quer ver, tem cego que não quer acreditar. E vai continuar na mesma servidão, na mesma dependência. Irmãos, tem pessoas que estão com a mente cauterizada, dependentes. Eu ainda ontem vi um vídeo, entrou aqui no celular, um videozinho no histórico. Nessas histórias do YouTube, um irmão, ele filmou o primeiro culto agora da congregação, e estava um distante do outro, todo mundo com máscara, né? Aquele culto estranho, né? E ele estava filmando. E muitas pessoas, acho que deu mais de 30 mil acessos, muitas pessoas foram ver aquele culto, né? Pelo menos no ângulo que o irmão conseguiu filmar com o celular dele. E o que mais se via ali nos comentários era a gente falando assim: olha, não pode gravar. Olha, como é que você gravou? Não pode, não é permitido. Outro, a igreja não permite. Uma mocinha, irmãos, uma mocinha, falou assim: eu jamais gravaria, mas cada um faz a sua vida o que quer. Como se o irmão, por ter gravado, né, tivesse destruindo a sua vida. Eu fiquei assim, irmão, indignado. Falei, como é que pode pessoas jovens serem tão limitadas intelectualmente, né? Como é que pessoas jovens, né, diante de tanto... Se fosse antigo, quando o conhecimento não era acessível, o que esses jovens estão vendo no YouTube, na internet? Piadinhas, irmãos. Esses memes, essas coisas que faz rir, é isso que eles estão vendo? Eles não estão buscando conhecimento bíblico, quer dizer, eles não estão buscando nem o conhecimento horizontal no sentido bíblico. Porque se estivesse lendo a Bíblia com conhecimento horizontal mesmo, saberia que por que é proibido gravar na igreja? O que estão escondendo lá? Na Bíblia não fala que uma lâmpada é para colocar, para iluminar tudo. Então, se o que estiver sendo feito dentro da igreja não é para ser distribuído, não.
mas eles aceitam que não pode gravar, aceita que ninguém pode criticar, aceita que ninguém pode expor na internet. Por quê? Porque o que estão fazendo, irmãos, não é algo que possa se mostrar. E nós sabemos que o que é bom, todo mundo quer mostrar. Pelo menos isso deveria passar pelo entendimento, não, mas estão ali com a mente, coitadinhos, cauterizado, dizendo, não pode gravar o culto, não pode filmar. Por quê? Por que eles não pensam, por que não pode gravar? Existe uma lei de direitos autorais, é isso? Então a igreja agora está trabalhando segundo a lei do homem, né? Então já sabemos para onde ela vai. É esse conhecimento horizontal, irmãos. Esses homens que não vão ser salvos e não deixa ninguém, porque à medida que prende essas pessoas nessa doutrinação maligna, né, eles nunca vão realmente conseguir o batismo espiritual e crescer no sentido vertical, crescer espiritualmente. Irmãos, eu senti de falar essa parte a respeito desse conhecimento horizontal e o conhecimento vertical. O batismo das águas e o batismo do fogo. Espero que todos tenham, pelo menos aqueles que ainda não foram batizados pelo Espírito Santo, que eles possam se esforçar um pouco, meditar um pouco. Tem uns que não querem nem ouvir tudo, irmãos. Mas há aqueles meus irmãos que já estão com o selo do Espírito Santo, né, espero que tenham gostado do vídeo. Que Deus possa abençoar todos com muita luz, muita paz, né, muita perseverança, e que possa revestir a todos aqueles que já estão no caminho do Senhor, para suportar os dias que estão vindo por aí. E o nome de Deus seja louvado. Amém.